Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Gente da TV Ara, da NET, do Jornal de Araraquara, mais um programa. E desta feita, para falar de uma invasão. Não é um enxame de abelha, não, mas a dor é parecida. E se tiver alguém alérgico no meio do caminho, não sei não. A nossa cidade foi invadida por um fato policial no meio da administração pública. Muitas notícias em poucos dias envolvendo nomes que, sem qualquer cuidado jurídico e constitucional, sem generosidade, eu poderia dizer, foram jogados no lixo. Uma condenação de plano, de imediato, sem o devido processo legal e sentença transitada em julgado. A história, certamente, vai julgar esse episódio. É só dar tempo ao tempo, inclusive para chegar ao contraditório, onde será conhecida a têmpera, a força, a qualidade, o gabarito da defesa. Está começando mais um programa. O deputado Edinho Silva, com mandato de vereador, prefeito, 8 anos, ele comenta a situação política e administrativa de Araraquara num recorte importante, valioso para a opinião pública a respeito da saúde garantida pela Santa Casa, especialmente o atendimento de urgência e emergência, cuja verba de 400 mil mensais está sendo negada pelo prefeito. O provedor Walter Cury afirma que a Santa Casa vai continuar atendendo, mas é claro que vai aumentar o déficit. O fechamento do pronto-socorro do Melhado foi o primeiro golpe na estrutura de urgência e emergência da cidade de Araraquara. Dr. Coca Ferraz, vice-prefeito que experimenta a emoção especialíssima de ser avô. Ele com 3 meses ainda não se comunica muito, mas só de sentir o olhar dele, o pequeno sorriso que ele dá, é uma dádiva de Deus, né? No Dia dos Pais, versão 2013, Colégio Progresso tem uma mensagem para o coração. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Em programa recente, nós tivemos José Alberto Santarelli, presidente do Lar São Francisco de Assis, mostrando dedicação no acolhimento daqueles que chegaram ao inverno da vida. Mais um pedaço da nossa pizza da notícia. Fernando Passos discorreu sobre a diferença entre vereadores do seu tempo e os atuais. A diretora Leliana Serafim comenta a trajetória do Colégio Progresso, que está comemorando 89 anos, uma linda história. A árvore que brota da parede, que simboliza a força ferroviária, a esperança na retomada desse meio de transporte que, a bem da verdade, não deveria ter sido desmantelado. As mais da semana. O documentário Memórias da EFA tem apresentação de número 1 marcada para este sábado, dia 10, às 19h30, no Museu Ferroviário com o cineasta araraquarense Marcelo Machado. O prefeito Marcelo entrega novo ambulatório da saúde para a mulher. A Avenida Osório, no centro da cidade, para atendimento regional através do SUS. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, esteve em Araraquara e Matão nesta semana, com recepção do prefeito Marcelo e deputado Edinho. Ganhou o livro de Clodoaldo Medina Júnior sobre o TECA, Teatro Experimental de Comédia de Araraquara. A fotografia da semana no Jornal de Araraquara. Mais de 20 anos sempre olhando crítica e democraticamente.
Páginas online. Vídeos. Para o Colégio Progresso, o pai é muito importante. Ajuda no caminho. A sua presença especial fortalece a caminhada e norteia passos para a conquista de sonhos. Ele ampara nas decisões. A sua mão protetora dá a certeza de que existe alguém em quem confiar e com quem contar em todos os momentos. Colégio Progresso deseja Feliz Dia dos Pais. O deputado Edinho Silva comenta a situação política da cidade logo após a mensagem do Imparcial. Esse jornal com a direção do José C. Silva, que escreve com muita competência a história da Morada do Sol. Até já! As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. O Edinho Silva foi prefeito e sabe quão difícil é cuidar da saúde pública. Mas cortar verba para urgência e emergência... Olha, Polese, você e a imprensa de Araraquara é testemunha que desde que eu saí da prefeitura, isso em 2008, eu tenho praticamente me ausentado de opinar sobre as questões envolvendo a gestão do prefeito Marcelo Barbieri. Até para ninguém dizer que eu estou atrapalhando, que eu estou trabalhando contra, nada disso. Inclusive, porque não é verdade, levantamento que eu fiz recentemente, só do governo estadual eu consegui, trabalhando, não só eu, o Massafera também, o Dimas, mas que eu tive participação direta de 17 milhões de reais que eu participei de liberação para a nossa cidade. Inclusive as minhas emendas parlamentares, enfim, que eu canalizo para as entidades de Araraquara. Do governo federal, então, passa de 70 milhões de reais. Então, eu tenho procurado ajudar a cidade no que posso, tenho conversado com o prefeito Marcelo Barbieri constantemente, perguntando a ele de que forma que eu posso colaborar. Tive com ele em Brasília, em audiência com o ministro. Tive com ele aqui na região, em audiência com o ministro, pedindo as coisas para a cidade de Araraquara. Então, eu tenho procurado ter uma postura muito colaborativa com o governo dele. Agora, eu fui eleito deputado estadual e fui o deputado mais votado na cidade de Araraquara, também para que eu possa ter o direito de opinar quando as situações são graves. E nesse episódio da Santa Casa, pela primeira vez, eu fiz uma crítica direta à gestão do prefeito Marcelo Barbieri. Porque, no meu entender, ele está errando. E eu não estou aqui fazendo uma crítica gratuita, até porque eu me comprometo a ajudar. Eu não estou dizendo que tem problema, eu não estou ajudando, eu me comprometo a ajudar. Mas ele erra, e o que é pior, e o que mais me causou indignação, e depois ele tenta jogar em cima do ministro Alexandre Padilha o problema da urgência e emergência de Araraquara, que não é verdade. Isso que me causou mais indignação. O ministro Alexandre Padilha é o ministro da Saúde que mais ajudou a cidade de Araraquara e a Santa Casa de forma específica, né? Nós conseguimos, junto ao ministro Padilha, o credenciamento da Santa Casa como hospital escola. Isso representa mais de 3 milhões de reais ano para o hospital. Nós conseguimos a liberação para o centro de imagens, que começa a ser construído agora, inclusive os equipamentos já estão chegando, que é 6,3 milhões de reais. Portanto, uma verba altíssima, que talvez seja a maior liberação para um hospital filantrópico de todo o interior de São Paulo. Conseguimos também que Araraquara tivesse na rede de urgência e emergência, trabalhamos, ajudamos para que Araraquara tivesse na rede Cegonha.
Eu tive com o prefeito Marcelo Barbieri e na frente do ministro Padilha pedindo liberação de recursos para a construção de 5 unidades de saúde no município. Então, o ministro tem ajudado a cidade de Araraquara. Então, não é correto pegar a crise que se instaurou na urgência e emergência de Araraquara e transferir essa crise para o ministro Alexandre Padilha. Isso me causou uma indignação muito grande e aí, evidente, eu me manifestei. As mais da semana. O deputado Roberto Massafera avalia que a escola do Legislativo faz bem à democracia e a iniciativa da Câmara é um instrumento de qualificação política. Ainda do deputado Massafera, falando para 32 municípios da região de Araraquara, afirma que o orçamento apertado dificulta a gestão pública. Neste Dia dos Pais, em meio à saudade, desejamos focalizar um pai que cumpriu a sua missão, feliz da vida, lá com a Dona Maria. Antônio Silva, que entre os filhos ele tem o deputado Edinho. A nossa oração e muito obrigado pelos exemplos deixados, notadamente de humildade, que é característica dos grandes homens. Eu queria perguntar para o Edinho Silva como que ele vê o fechamento do Melhado. O grande detalhe foi decorrência de uma determinação do Ministério da Saúde ou a prefeitura que assim o desejou? Isso não é verdade. Eu coloco o ministro Alexandre Padilha aqui para dizer que isso não é verdade. Ao contrário, quando o ministro Temporão ainda era o ministro do governo Lula, foi construído um parecer totalmente equivocado e que, inclusive, afronta a nossa cidade, dizendo que corria esgoto a céu aberto no rio, no Rio do Ouro. No Rio do Ouro, que passa perto. Onde que Araraquara tem esgoto a céu aberto? Dizendo que tinha vazamento de material tóxico da Cutrale. Onde que a Cutrale tem vazamento de material tóxico? Um negócio, criaram um parecer que era um absurdo. E eu, inclusive, para não criar nenhuma situação de atrito, praticamente me calei diante disso. Que eu fiquei indignado com o parecer. Parecia que nós estamos falando de uma favela na Grande São Paulo, não era a cidade de Araraquara, esgoto a céu aberto. E um pronto-socorro, só para a gente lembrar, né, Polese? O dinheiro foi liberado pelo ministro Saraiva Felipe, que é do PMDB. Quem inaugurou esse pronto-socorro foi o ministro Agenor, também do PMDB. Então, se quer partidarizar, é um equívoco, porque o dinheiro para o local foi liberado pelo ministro Saraiva, que visitou a obra. O atual prefeito Marcelo Barbieri acompanhou a visita na obra na época, e também o ministro Agenor, que inaugurou a obra. Era um pronto-socorro, Polese, que tinha entrada para adulto e infantil, 10 leitos de acolhimento adulto, 10 leitos de acolhimento infantil, 10 leitos dia para adulto, 10 leitos dia para infantil, laboratório para diagnóstico, todos os equipamentos para diagnóstico, inclusive raio-x. Portanto, o paciente chegava, ele saía com o diagnóstico na mão. E você ali regulava as internações, porque você tinha leito dia. Quase 3 mil metros de área construída, ao lado, junto com o SAMU, em anexo. Fecham o pronto-socorro do Melhado, cometeram um equívoco imenso, sendo que as duas UPAs não têm estrutura para substituir a estrutura que o pronto-socorro do Melhado tinha. As UPAs não têm estrutura de diagnóstico, não tem estrutura de acolhimento, não tem leito-dia. O pronto-socorro do Melhado, Polese, tinha 3 equipamentos de UTI adulto e 2 equipamentos de UTI infantil. Portanto, você estabilizava o paciente ali para depois levar ele para o hospital. Enfim, o fechamento do pronto-socorro do Melhado foi o primeiro golpe na estrutura de urgência e emergência da cidade de Araraquara. Agora, eu não posso me calar, e eu sou deputado para defender os interesses do povo de Araraquara também, quando a prefeitura anuncia um corte de 400 mil da urgência e emergência da Santa Casa. E aí vem um discurso que ele no meu entender, ele é falacioso. Ele não é verdadeiro.
Porque vem dizer que a cidade de Araraquara banca a urgência e emergência da região. Polese, em 1998, eu não era deputado e nem era prefeito, eu era vereador. O prefeito era o Desante, o secretário era o Anuar. Nós brigamos para que Araraquara fosse referência regional para a saúde. Poderia ter deixado São Carlos ser. Nós brigamos para que Araraquara fosse. Na época foi assinado o convênio da municipalização plena da saúde. Araraquara recebeu um dinheiro a mais para ser referência regional, no teto de Araraquara. Portanto, Araraquara assinou um convênio e concordou de ser referência regional. Quando eu cheguei na prefeitura, Polese, eu detectei que o teto que assinaram o convênio com a época do governo Desante, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele era abaixo do que era necessário. Eu detectei. E comecei um longo debate, inclusive durante o governo Fernando Henrique, alertando, inclusive quando o Serra era ministro da Saúde, alertando que o teto da saúde de Araraquara, o teto, para quem está em casa nos assistindo, entender quanto de dinheiro vem para a prefeitura de Araraquara mensalmente, do governo federal, para custear a saúde. Muito bem, eu detectei e eu comecei um trabalho para aumento de teto. E nós conseguimos, na minha época, algo em torno de 2 milhões ano de aumento de teto, como o prefeito Marcelo Barbieri conseguiu algo agora também em torno de 1,5 milhão ano de aumento de teto. Então, não é verdade que Araraquara faz um benefício para as cidades da região, porque senão fica desonesto com os prefeitos da região. Araraquara se dispôs a ser referência regional. Inclusive recebia uma parcela a mais no teto. Quando se compara com São Carlos, o teto de Araraquara está muito abaixo. Por quê? Na época, o ministro Saraiva Felipe deu um aumento de teto para São Carlos por conta do hospital escola que São Carlos estava construindo na Universidade Federal. Por conta do hospital escola deu um aumento de teto. Que claro que isso criou uma discrepância em relação a Araraquara, né? Mas para poder custear o que seria o hospital escola, que também atenderia as cidades da região. Eu estou dizendo isso, e também, Polese, se nós pegarmos os atendimentos da Santa Casa, é assim, em números, eu não me lembro os números exatos, quase 800 atendimentos de Araraquara, e depois a cidade que vem com mais atendimento vem com 70, 60, 10, 12. Então, maciçamente, a urgência e emergência da Santa Casa atende a Araraquara, não é a região. Páginas online, vídeos, Nós estamos com o deputado Edinho Silva visitando os problemas administrativos da nossa Morada do Sol. As mais da semana. Dirigentes da ABA, Associação de Basquetebol de Araraquara, com apoio do esportista e incentivador Paulo Luiz Piscin, ele que é diretor proprietário do escritório Modelo de Contabilidade de Araraquara, realizaram um churrasco para novas parcerias. Em se falando de esporte, um grande abraço ao narrador esportivo e grande incentivador do futebol e outras modalidades, José Roberto Fernandes, ele que está aguardando leito depois de um acidente cardiovascular. Um grande abraço, Zé. É o seguinte, na tela, aí ó, o festejado escritor de Araraquara e colaborador do JA, com artigos de grande repercussão. É o delegado de cartório João Batista Galhardo. Quem é que não conhece o Galhardo? Pois é, um pai extremamente preocupado com os filhos, com os netos, com toda a família. E por isso nós o escolhemos para representar todos os pais que estão sintonizados na TV Ara. Para homenageá-lo, parabéns, João Batista Galhardo, em nome de todos os pais, por esse dia tão especial, com muito afeto.
Corpo de Bombeiros de Araraquara tem um novo comandante. É o primeiro-tenente Vitor de Almeida. Assumiu em substituição ao Major Alexandre Luiz dos Santos, que foi promovido para o Distrito Federal. O Colégio Progresso de Araraquara tem uma mensagem muito especial para os pais. Para o Colégio Progresso, o pai é muito importante. Ajuda no caminho. A sua presença especial fortalece a caminhada e norteia passos para a conquista de sonhos. Ele ampara nas decisões. A sua mão protetora dá a certeza de que existe alguém em quem confiar e com quem contar em todos os momentos. Colégio Progresso deseja Feliz Dia dos Pais. Vamos falar com o Dr. Coca Ferraz, que é vice-prefeito. Um bom filho, um pai sempre presente e agora um avô que deixa o coração transbordar de emoção, de alegria, que permite ver a vida com um olhar sempre muito positivo, muito mais generoso. Nós vamos buscar exatamente neste momento a causa. E a causa, né, Coca? É sempre a família. Bom, meu pai era uma pessoa maravilhosa, né? Eu sou um filho que amei muito meu pai. Meu pai, infelizmente, já nos deixou, né? Já está vivendo aí em outra esfera, né, da vida cósmica. Mas meu pai foi um ótimo pai, foi um ótimo filho, né? Me lembro, eu ainda pequeno, do meu avô, que já tinha idade, meu pai tratando ele com muito carinho. Foi um ótimo pai e foi um ótimo avô também, né? Meu pai teve a possibilidade de ver alguns netos, né? E netas, então eu tenho a figura do meu pai como uma figura exemplo na minha vida. O Dr. Coca Ferraz, professor, cientista, na vida política como vice-prefeito, já passou por muitos degraus. Uma condição inédita, no entanto, é ser avô, que exala experiência de vida, uma bagagem lastreada pelo amor. Bem, na verdade, eu acho que a vida da gente muda em muitos momentos, né? Devido a coisas que acontecem. Eu me lembro que os meus valores mudaram muito quando eu tive filhos, né? Os filhos são uma coisa importantíssima na vida do ser humano, né? Tanto do homem como da mulher, do pai e da mãe. Agora, quando eu recebi a notícia que a minha filha estava grávida e que eu ia ser avô, portanto, né? Eu confesso para você, Polese, que eu fiquei um pouco triste, porque eu me lembrava do meu avô, já velhinho, eu criança, né? Então eu me senti assim já no final da vida, digamos assim, né? Exagerando um pouco. Agora, quando nasceu o meu neto, né, o Joaquim, filho da minha filha, da Tetê, né? E do marido dela, do Fabrício, Polese, foi uma emoção maravilhosa, né? Hoje eu estou feliz, ele ontem fez 3 meses, né? Estou muito feliz, é uma das coisas que eu mais gosto é de ficar perto do meu neto. Ele com 3 meses ainda não se comunica muito, mas só de sentir o olhar dele, um pequeno sorriso que ele dá, é uma dádiva de Deus, né? A alma da gente fica uma alma feliz. Eu sei que você também, Polese, é avô, e sei que você também sabe o que eu estou dizendo. Quer dizer, essa sensação é uma sensação maravilhosa. O avô é um poeta que até faz música. Tem alguns versos para o Joaquim, Coca? Eu fiquei tão feliz, né, com o nascimento do meu neto, fiquei encantado, né, que preparei uma letra e pedi a um amigo de Leto, que é um grande músico, que é o Beto Calone, que fizesse a melodia, né. E aí então nasceu uma música, claro, uma música para a família, né, uma música para as pessoas ligadas a ele, mas vou cantar aqui rapidinho o primeiro verso, né. Ele chegou bem de mansinho, devagar, devagarinho. Ele chorou só um pouquinho. Ele é o Joaquinzinho. A família Coca Ferraz, um grande abraço, parabéns. É assim que a gente constrói um núcleo de muita amizade. Depois da mensagem do JA, o deputado Edinho vai falar sobre uma suposta briga com o prefeito Marcelo Barbieri. As pessoas fazem história. Araraquara cresce e aparece entre as mais desenvolvidas. Momentos felizes de efetiva maturidade em busca de um ideal: a qualidade de vida. Neste caminho há mais de 20 anos, registrando o melhor da semana. Jornal de Araraquara. Verdadeiramente comprometido com a aspiração popular.
Edinho, a gente vê claramente, por várias formas, com muitas notícias veiculadas, que existe uma animosidade, aquela mágoa do Marcelo, do nosso prefeito, consigo. Acho que nada, Polese, que eu me lembro, a não ser ter ganho 2 eleições dele. Mas na última eleição ele Na ficou última muito eleição, ofendido, na última magoado. eleição minha candidata era a Marcelia, faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Ele disputou a eleição comigo 2 vezes. Eu nunca guardei mágoa dele. Que besteira é essa? A eleição termina na hora que as urnas se abrem. E no outro dia você tem que governar pensando na cidade, nos interesses da cidade, não interesse partidário. Eu nunca fiz nada, prefeito Marcelo Barbieri, ao contrário, faço um esforço imenso de manter um ambiente político que seja de cordialidade. Faço um esforço imenso para ajudar a gestão dele. Recentemente eu fui no gabinete dele com a FUNCEF, um investimento de 300 milhões de reais. Agora eu anunciei 60 milhões de reais a fundo perdido para Araraquara para terminar as obras dos trilhos. Eu estou ajudando quem? Estou ajudando o governo dele. Eu estou ajudando a cidade de Araraquara, mas é na gestão dele. Eu tive com ele, com o ministro Alexandre Padilha, para liberar dinheiro para 5 unidades básicas. Eu tive com ele, com a ministra Dilma, recentemente, para pautar essa questão, as oficinas da LL. A minha postura é de colaborar com o prefeito Marcelo Barbieri. Agora, ele quer que eu me cale quando eu vejo um erro grave que vai prejudicar a população que mais precisa, que é a população que é usuária do SUS. Eu não vou me calar, sinto muito. Agora, aí eu não posso, porque senão eu deixo de ser eu, Polese. Tá certo. O dia que eu deixar de ter opinião na política, e quem me conhece, você me conhece desde que eu era vereador, você me conhece antes de eu ser vereador, quando eu era presidente do PT. Eu sou uma pessoa de fácil trato, eu me dou bem com todo mundo, converso com todo mundo. Agora, eu tenho opinião política. O dia que eu deixar de falar o que eu penso e o que eu acredito, eu deixo de ser eu. Então é melhor eu largar a política e cuidar só da minha carreira de professor universitário. Deputado Edinho Silva faz um esforço imenso para estar sempre à disposição do prefeito de Araraquara, ao lado do deputado Roberto Massafera. A cidade de Araraquara me conhece. A cidade de Araraquara me conhece, sabe quem eu sou. E eu não vou entrar em briga pequena com o prefeito. Ele pode me chamar para briga o tanto que ele quiser. Eu vou me posicionar quando a cidade de Araraquara precisar que eu me posicione. Eu penso que essa questão da urgência e emergência, a cidade precisa que eu me posicione. Não só eu. Precisa que o Massafera se posicione, precise que as lideranças políticas da cidade se posicionem, porque a hora que desorganizar a urgência e emergência, Polese, Desorganiza tudo. a cidade de Araraquara, escuta o que eu vou te falar, eu não estou fazendo profecia aqui não. Eu fui prefeito 8 anos, primeiro eu conheço os números da cidade, eu conheço os números da prefeitura, eu conheço como funciona, ajudei a organizar o que está aí. A hora que desorganizar a urgência e emergência da Santa Casa, nós vamos entrar na maior crise de saúde da história de Araraquara. Nós vamos esperar que a mágoa do prefeito termine logo. A Santa Casa precisa de verba para urgência e emergência e não aguenta por muito tempo oferecer o serviço e acumular déficit. Nós sabemos que o Edinho e o Massafera estão lutando para reverter esse quadro, para modificar essa situação. Isso é muito bom. É para dar vida e eficácia ao hospital, com o seu equipamento sempre à disposição da região de Araraquara. Olha, Polese, eu inclusive me preservo no direito de não opinar tudo que eu gostaria de opinar. Eu penso que cada prefeito tem uma forma de construir a sua governabilidade. Eu estou em Araraquara desde que eu tinha 5 anos de idade e acompanho a política antes de ser vereador. O Rubens Cruz teve uma forma, o Rômulo Lupo teve uma forma, a história está aí, é só olhar para a história de Araraquara. O Medina teve uma forma de construir governabilidade. O Desante teve uma forma de construir governabilidade, o Massafera. Cada prefeito tem uma forma de construir governabilidade. O prefeito Marcelo Barbieri escolheu o caminho que ele acha o melhor para ele. Então, eu prefiro não opinar. Eu penso que a história... eu sempre digo, Polese, que se a gente soubesse que a cada dia nós estamos construindo história, a gente não cometeria tantos erros, né? Porque em algum momento os historiadores vão recuperar, tem como, né? E toda a história de Araraquara está registrada.
E a história que nós estamos construindo hoje também ela está sendo registrada e ela vai ser compilada, né? Ela vai ser teorizada. Então eu prefiro, eu sei, né, o que acontece na polícia de Araraquara, mas eu prefiro nesse caso não emitir a minha opinião. A maneira diferente e responsável de se administrar a Santa Casa é notável na equipe liderada pelo Dr. Walter Cury. Um assopro proativo é muito pertinente, é muito oportuno. O sistema eletrônico de fechamento de diagnóstico através da imagem é um ponto de partida, certo, Edinho? Nós temos que trabalhar, Polese, isso aí desde que eu era prefeito, eu pensava o seguinte: se tem uma área que Araraquara precisa se aprimorar, ela se tornar um centro médico respeitável no interior. Nós nunca nos tornamos um centro médico, né? A população de Araraquara sempre teve que ir para procurar outras cidades quando você precisava de um diagnóstico mais aprimorado ou que a situação da doença era um pouco mais séria. Eu não tenho nenhuma dúvida que primeiro a aprovação do curso de medicina em Araraquara foi o primeiro passo. O credenciamento da Santa Casa como hospital-escola. A partir daí nós temos que agregar serviços na Santa Casa para que ela se torne o grande hospital SUS e faça de Araraquara o centro médico. Esse centro diagnóstico de imagens que nós aprovamos, conseguimos junto ao ministro Padilha, ele é um passo fundamental, porque hoje, qualquer exame que você precise de imagem um pouco mais sofisticado, você tem que ir para fora de Araraquara. E para as pessoas entenderem, e é faturamento do SUS que fica fora da cidade. Então esse dinheiro que é faturado do Sistema Único de Saúde fora de Araraquara, a partir de agora, fica na Santa Casa. É mais um fator de faturamento, de aumentar a capacidade de arrecadação de um hospital, que ele é o hospital SUS. Portanto, tudo que você pôr dinheiro ali dentro, você vai melhorar o atendimento da saúde pública. Para o Colégio Progresso, o pai é muito importante. Ajuda no caminho. A sua presença especial fortalece a caminhada e norteia passos para a conquista de sonhos. Ele ampara nas decisões. A sua mão protetora dá a certeza de que existe alguém em quem confiar e com quem contar em todos os momentos. Colégio Progresso deseja Feliz Dia dos Pais. Você pode assistir todos os programas exibidos semanalmente pela TV Ara e NET e também através do site do Jornal de Araraquara. Este espaço nobre é usado para abrir o leque de opções sociais, profissionais e destacar exemplos concretos, objetivos que possam motivar jovens, outras pessoas adultas que buscam um lugar ao sol. Nesse finalzinho de programa, muito obrigado àqueles que nos permitiram fazer mais uma edição que tem o objetivo de tocar o coração de todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado ao Senhor dos Senhores. Obrigado aos grandes homens que têm humildade. Obrigado a todos que trabalham pela comunidade. E nós queríamos mais uma vez agradecer. Agradecer do fundo do coração a você, telespectador, a você, telespectadora, pela atenção. E até a próxima, se Deus quiser.